nesta sexta-feira, dia 24 de fevereiro, marca também um ano da invasão russa ao território da Ucrânia. A data, grifada por Vladimir Putin ao abrir fogo contra o país vizinho e iniciar a invasão militar, traz à tona uma série de impactos resultantes do conflito. Além, claro, da comoção toda, tem muita coisa que envolve a economia global. E essas e outras análises serão feitas a partir de agora com um convidado muito especial, que numa deferência com o trabalho feito pela imprensa, pelo jornalismo daqui do norte do Brasil, da Amazônia e do Amapá, a gente conversa a partir de agora com o advogado Emanuel Pessoa. Ele é mestre em Direito pela tradicionalíssima e respeitada Universidade de Harvard, é doutor em Direito Econômico pela Universidade de São Paulo, além de outros títulos e áreas de atuação. Vamos falar com ele ao vivo, por videoconferência, por videochamada, lá na capital paulista. Vamos falar com ele agora. Alô, tudo bem, professor Emanuel Pessoa? Tudo bom, Cleber? Como é que você está, meu caro? Tudo bem? Falei tudo certinho aí? Muito obrigado. Sempre gentil você. Bom, é um prazer, uma satisfação estar conosco, ter o senhor conosco aqui, falando de Macapá, a capital do Amapá, a capital do meio do mundo. O senhor sabia que a gente tem essa marca, a gente está apostando muito nisso, essa divulgação do destino Macapá como sendo a capital do meio do mundo. Você sabe que tem uma coisa em Macapá que me chateia muito. O quê? Que eu nunca fui. Nunca veio aqui, tá faltando. Essa é a única coisa que me chateia, porque eu só ouço coisa boa. Pois é, aqui a gente tem atrações no superlativo. É o maior rio do mundo, o maior rio do mundo em volume de água e extensão. É um endereço único no planeta, na linha do Equador, esquina com o maior rio do mundo. Olha só. Mas olha, a partir então essas curiosidades geográficas do Amapá, por estar no meio do mundo, mais do que oportuno, depois de um ano da guerra, do conflito da Ucrânia, ter um convidado como o senhor para nos ajudar a entender como isso ainda tem efeitos, ainda reflete na economia do Brasil, professor. Olha, Cleber, um outro problema que as pessoas às vezes me enxergam é o seguinte: o povo brasileiro precisa comer. E mais de 70%, mais de 80%, na verdade, dos fertilizantes que a gente usa no Brasil são importados. E dessa importação, um terço, mais ou menos, vem da Rússia e da Bielorrússia, que são os países que estão em guerra com a Ucrânia. A Bielorrússia não é em guerra direta, mas apoiando a Rússia em absolutamente tudo. E o segundo problema é que nós, brasileiros, comemos muita coisa que depende da farinha de trigo. E o trigo, o principal produtor do mundo, é a Ucrânia. Então, com a desorganização da produção e da exportação ucraniana, a gente tem que o preço do trigo ele sobe, dispara, fica mais alto. E isso reflete no pãozinho nosso de cada dia. Então, aquele momento tradicional da família brasileira, obviamente, se todos pudessem fazer isso seria uma glória, mas os que podem, que é de manhã cedo abrir o pãozinho, passar a manteiga, ou a margarina, ou o requeijão, o que for, ficou mais caro por causa da guerra da Ucrânia. E o preço da comida também subiu. O que acontece? Primeiro que o preço da comida, Cleber, fica mais caro porque o fertilizante ficou mais caro. Afinal de contas, você teve aqueles problemas de embargo na Rússia, dificuldade de deslocamento, aumento do preço do frete marítimo, os compradores mundiais com medo, comprando mais e mais estocando dos outros produtores, e isso efetivamente reflete no custo da agricultura. E o segundo ponto é que, em qualquer situação de guerra e desespero, os compradores eles correm para fazer estoque, para se proteger com medo de aumentos futuros. Isso daí, evidentemente, vai aumentar o preço de commodities, principalmente comida. Então, logo quando a guerra da Ucrânia estourou, a inflação de alimentos disparou absurdamente no mundo todo. Na Europa, foi um dos momentos que eles mais tiveram perda no padrão de vida por conta de inflação, sem ser período de guerra. A gente é até acostumado com essa questão, né? Mas mesmo assim foi mais um baque, porque você já tinha as perdas de rendimento na pandemia. O Brasil vinha se recuperando economicamente. Ano passado tinha tudo para ser um ano com a economia crescendo ainda mais que cresceu cerca de 3%. Podia ter crescido mais, não fosse a guerra da Ucrânia.
Agora, claro que é interessante o senhor trazer todas essas reflexões, essas informações. Bom, mas se eu estiver enganado, por favor, o senhor me corrija, mas eu lembro também que um dos primeiros impactos também teve a ver com o preço dos combustíveis. Teve isso também, sim, né, professor? Imediatamente, o que aconteceu? A Rússia é um dos maiores exportadores de hidrocarbonetos, né? Hidrocarboneto é petróleo e gás natural. E aí, o que aconteceu? Com essa guerra, vinha a ideia de se fazer um embargo do petróleo russo. Se você embargasse o petróleo russo, naturalmente você tirava um dos 4 maiores produtores do mundo, os 4 maiores exportadores de petróleo do mundo, do mercado. Isso daí, naturalmente, a oferta e a procura faz o preço subir, e além do medo que gera nos compradores de que a desorganização fosse maior ainda de que a guerra piorasse. No final das contas, não conseguiram banir todo o petróleo russo, mas o medo que a situação gerou fez com que o preço disparasse. Tanto é que a gente chegou em 2022 a ter gasolina a R$7 pelo Brasil, né? Eu lembro até da época, uma curiosidade, já que você falou Macapá aí, que é o meio do mundo, na esquina do maior rio do mundo, teve uma época que o pessoal estava elogiando bastante que Macapá estava com a gasolina entre as capitais mais baratas do Brasil. Por quê? Porque na época o Macapá tinha aquela área... Desculpa se o nome me escapa, né? Mas Macapá tinha na época uma área comum, se eu não me engano, de comercialização com Santana, né? E facilitava. Oficialmente é chamada de Área de Livre Comércio de Macapá e Santana. Pronto. Essa área de livre comércio de Macapá e Santana, que é uma situação interessante que a gente tem entre cidades, né? Uma coisa diferente do Macapá ir numa vanguarda brasileira de arranjos tributários de barateamento de consumo, você tinha um barateamento efetivamente do preço do álcool anidro, que é uma parte considerável do preço da gasolina. Fora isso, vocês têm uma vantagem, vocês têm muitos riozinhos que permitem transporte de balsa. E esse transporte de balsa ele é um transporte mais barato. Fora que Macapá, reconhecidamente, por situações locais, tem uma competitividade entre os postos de gasolina. Então, houve uma época que realmente Macapá ocupou bastante as notícias nacionais ano passado, por ser a capital para a gasolina mais barata do Brasil, na época do auge dos preços, né? Quando você tinha... Nossa, chegou aqui em São Paulo a 7,50, 7,70. É verdade, inclusive depois teve aquela questão da greve dos caminhoneiros, que é uma parte que praticamente passou incólume ali, pelo fato, como o senhor muito bem desenhou aí, a maior parte do combustível, o combustível que chega aqui chega de navio, chega de balsa, e não teve esse problema, essa intercorrência aí do frete rodoviário. Bacana, o senhor. Você tá vendo? Eu não estou em Macapá, mas até a sua área de livre comércio eu conheço. Você vê como eu tenho vontade de ir. Assim como tem gente que... Eu já tive problema assim de voo, encontrar pessoas fazendo conexão, e aí tendo que ali puxar uma conversa amistosa, tem muita gente que não sabe dessas informações, os incentivos fiscais da área de livre comércio, e como o senhor bem sabe, né, é difícil, o Brasil é signatário de acordos internacionais, que praticamente impossível hoje, mais algum estado ter esse tipo de incentivo, né, professor? Cleber, eu vou te falar uma coisa. Macapá, Manaus, Belém, Rio Branco, nossas capitais da região amazônica, né? Posso até incluir efetivamente aí Porto Velho, às vezes dependendo de como você considera São Luís também, que tem um clima meio amazônico, né? Está naquela divisão do meio oeste nordestino com a Amazônia do Norte. Precisavam sim ter arranjos institucionais e tributários que estimulassem mais investimentos, porque aquela discussão da Amazônia ficar intocada, esquecendo que moram dezenas de milhões de pessoas aí, também precisam sustentar suas famílias, também tem direito a consumo, eles também querem ter acesso a bens modernos, às comodidades da vida, como qualquer outra pessoa quer. Ou seja, não tem diferença. Então, não tem justificativa, sabendo da dificuldade de exploração da atividade econômica na região amazônica, de não se criar incentivos apropriados para que o povo do Amapá e de outros estados não possa efetivamente desenvolver uma vocação industrial e de serviços, que é o destino da região. Mas é uma indústria verde, é uma indústria de pesquisa, farmacêutica, cosméticos, biológica, de tecnologia da informação, que são coisas que vão permitir uma renda adequada, manter a conservação da floresta
e que a população do Amapá, como muito bem merece, possa ter o desenvolvimento econômico que todos nós queremos. Afinal de contas, Kleber, no mundo todo, não tem um pai ou uma mãe de família que não queira alimentar seus filhos e dar qualidade para eles. Isso não vai mudar porque está no Amapá, ou São Paulo, ou no Rio Grande do Sul, e Fortaleza, minha terra natal. Não sabia que o senhor era natural do Ceará aí. Esse sotaque não é paulista. Professor, tem uma outra curiosidade, vamos lá, mas trazendo ainda para esse contexto de um ano da guerra da Rússia com a Ucrânia, o Amapá tem uma curiosidade de ser o único lugar no Brasil, um representante do Mercosul a fazer fronteira com um representante, um pedacinho da União Europeia. E por outro lado, um país membro da OTAN, não é, que é Sim. a França. Isso de alguma forma traz uma sensibilidade para essa nossa região. Deveria trazer mais, né? A gente deveria ter uma situação em que efetivamente uma presença mais importante, tanto do governo da União Europeia com a gente, se eu não me engano, são quase 600 quilômetros, né, de fronteira, alguma coisa assim. É uma fronteira muito comprida, mas no final do dia o que a gente vê, né? Se você tirar aí a BR-156 ali, da Tranguianese, né? Você tem o quê? Uma ponte, que acho que foi inaugurada no último governo, né? No governo Bolsonaro, se eu não me engano, mas nós não temos projetos efetivos de colaboração que efetivamente servissem como uma plataforma de aproximação do Brasil com a União Europeia. Mas aí eu vou até ser um pouco duro, me parece que a França não liga muito para a Guiana. Tá? Me parece que a França não liga muito para a Guiana. Trata como uma colônia mesmo e não como uma parte do seu território. E eu acho que isso é um problema muito sério, porque nós podíamos ter uma colaboração aí que seria um laboratório para uma futura aproximação econômica mais intensa entre o Brasil e a União Europeia. Uma informação, a inauguração, a abertura da ponte binacional sobre o Rio Iapoque se deu no dia 20 de março de 2017, acho então que ainda era governo de Dilma Rousseff ou Temer, né? Temer, a Dilma deu tchau querido, acho que em 2015. 2015, perfeito, então foi no governo de Michel Temer. E a respeito da fronteira, isso que o senhor falou, esse torno de 600 quilômetros, uma curiosidade que foi um diplomata brasileiro que me falou isso na Embaixada do Brasil, lá em Paris, que o Amapá mantém ali com a Guiana Francesa a maior fronteira que a França possui com qualquer outro país do mundo. É um dado muito curioso. Você já pensou a maior fronteira da França com o Brasil, né? Talvez o Macron pudesse encher menos no nosso saco. Muito bem, deixa só atualizar quem está chegando agora com a gente aqui, né? Ligou o rádio. Só para explicar, Kleber, essa questão do Macron é porque ele trata o Brasil, sempre tem tratado nos últimos anos, como algo preferencial de saco de pancada nos seus discursos, porque é um discurso que agrada o eleitorado agrícola francês bater no Brasil, porque o Brasil é o principal concorrente do agronegócio francês. Tá? Então, o Macron daria melhor se tivesse um pouco mais de cuidado aqui com o Brasil, já que a gente tem uma fronteira tão grande com eles, mas me parece que eles vão dar uma mínima para a Guiana Francesa. Pois é, e a respeito disso também, quando o senhor falou sobre isso, eu lembrei também dessa reflexão. A França paga muito bem os seus quadros que moram no território ultramarino da Guiana Francesa, mas diz para eles, eu vou pagar você muito bem, mas fique aí, tá? Não precisa vir para o continente não, fique por aí. Eu tenho algumas percepções sobre como os franceses tratam as suas colônias, né? Depois, com o tempo, esse nome colônia ficou feio, virou território ultramarino. Não me parece que o tratamento mudou muito, não. Muito bacana, mais do que atual esse bate-papo aqui. Deixa eu atualizar quem está chegando agora. Ligou o rádio do carro, ligou o rádio, sabe, lá no aplicativo, no smartphone, não sabe com quem a gente está falando, é sempre interessante. Os nossos mestres do rádio nos ensinam que é importante atualizar a audiência que está chegando agora. Estou conversando com o professor, doutor em Direito Econômico pela Universidade de São Paulo, o doutor Emmanuel Pessoa. É advogado também, advogado militante aí, doutor... Trabalho muito, meu amigo. Antes do programa aqui, até tirei a gravata aqui, tinha chegado agora do escritório. Foi um dia bem puxado. Aqui a gente trata muito com questões societárias, corporativas e SG, governança. Então, você imagina como
Os dias andam corridos. Então coloque no seu currículo, que parte aqui dele eu tive acesso. O doutor Emanuel Pessoa já escreveu artigos sobre a temática internacional de guerra para o Estadão, para a Folha, além de entradas na Época Negócios, na Rádio Jovem Pan, né? E agora falando para a Rádio Diário FM em Macapá e para o portal Diário do Amapá, que também vai repercutir esse conteúdo, a sua maravilhosa contribuição com a gente hoje, viu, professor? Muito honrado, meu amigo, estar falando com o povo do Amapá. Eu só lamento ainda não ter ido ao vivo. Isso tá na minha listinha. Vou passar essa sugestão para o meu amigo Josiel Alcolumbre, é o novo diretor, ali é o presidente do Conselho Deliberativo do SEBRAE, que costuma trazer personalidades, grandes nomes para virem palestrar, para dar oficina, workshop. Já vou passar essa sugestão, essa análise crítica e muito atual da conjuntura internacional. Afinal de contas, já há muito tempo que se fala que a economia é globalizada, né? Os impactos são imediatos. Você falou sobre o nome Alcolumbre, eu queria fazer uma observação, né? O senador Davi Alcolumbre, se eu não me engano, foi o primeiro judeu a presidir o Senado Federal, né? É uma prova do nosso acolhimento de todas as religiões, né? Então, eu acho que aí ele honrou muito a comunidade judaica, né? Tem sido o primeiro representante, isso é importante para mostrar como nós somos um povo de liberdade e credo religioso. Então, a família Alcolumbre deixou essa marca aí nos anais da política brasileira de ter realmente emplacado o primeiro presidente do Senado judeu. Nós temos nomes muito tradicionais, famílias tradicionais, tanto de árabes como judeus, aqui no comércio do Amapá, na história do então território federal do Amapá, e também conterrâneos seus. A colônia cearense aqui no Amapá também é muito forte, muito predominante aqui também. Na época da corrida da borracha, né, inclusive não só no Amapá, né, no caso o Acre, ele foi ocupado principalmente por cearenses, né, ajudaram aí o Brasil a, digamos assim, emancipar o território do Acre enquanto ele pertencia à Bolívia. Maravilha, olha, só falta vir aqui, só falta tomar o nosso açaí e o nosso peixe, que é inigualável, com todo o respeito, com toda a consideração que a gente tem com aquele peixe que é servido na orla da sua ensolarada Fortaleza. Mas você me leva lá no Eliezer Levi e eu como o peixinho. Pois é, o Trapiche Eliezer Levi, aqui na orla de Macapá, na sorveteria Jesus de Nazaré, onde tem mais de 50 sabores de sorvete, inclusive de caipirinha, viu? Não, eu vou de Buriti. Vai de Buriti. Olha, maravilha. Eu não sei se nesse currículo eu não lembro de ter lido que o senhor também fez o Instituto Rio Branco de Diplomacia, mas o senhor é um diplomata, um gentleman. Muitíssimo obrigado. Muitíssimo obrigado pela sua maravilhosa contribuição, esse bate-papo esclarecedor, muito atual. E uma pergunta final. O senhor vislumbra a possibilidade de acabar com esse conflito entre a Ucrânia e a Rússia quando, hein, professor? Kleber, vamos fazer um raciocínio contrário, né? Todo mundo, todo dia, faz duas coisas. As pessoas não pensam que elas fazem, mas elas fazem todo dia. Elas vendem e elas negociam. Tá? O conceito de vender é mais amplo. Vender é sempre que você tenta convencer alguém a fazer alguma coisa. E negociar é o processo pelo qual você faz um bate e volta com a pessoa do que você quer em troca, ela quer em troca de alguma coisa. Tá? Então, para você encerrar a guerra da Ucrânia, é um processo de negociação. E você precisa fazer com que os dois lados entendam que a solução que eles cheguem é a melhor para o determinado momento. Por que isso ainda não aconteceu? Porque para o Zelensky, enquanto ele tem o apoio ocidental, recebe dinheiro do Ocidente, arma do Ocidente, para ele não vale a pena ajoelhar no milho e acabar a guerra. Ele consegue existir. Unidade nacional, dinheiro, simpatia do mundo. Ok. Então, para ele, não vale a pena, porque vai ter que ceder território e tudo mais, se ele for encerrar a guerra agora. Para a Rússia, não vale a pena encerrar agora, porque eles estão numa posição muito inferior à que eles deveriam estar, se não fosse a interferência ocidental, e se eles encerrarem a guerra agora, eles parecem fracos. Então, como é que você acaba com isso?
Você tem que construir uma situação em que os dois pareçam que estejam melhores do que eles realmente estão. Então, quando é que isso vai acontecer? Quando se descobrir uma situação que agrade os dois. Qual é o problema? O Putin esflagrada se ele receber parte da Ucrânia. A Ucrânia esflagrada será recuperar a Ucrânia toda. Então, isso ainda está se batendo. Uma discussão infindável aí. Não é que é infindável. É que no final do dia, a gente não pode dizer que essa guerra é culpa da Ucrânia, porque é lógico que a Ucrânia tem um direito teórico, né, de entrar em qualquer organização internacional que eles queiram. A Rússia dizia toda hora: Ucrânia, se você entrar na OTAN, eu vou... Opa, perdemos o contato aí. Oi, tá, voltando. Voltou. A Rússia diz assim o tempo todo: Ucrânia, se você tentar entrar na OTAN, eu vou invadir, porque eu não aceito a possibilidade de ter tropa americana na minha fronteira. Os Estados Unidos é o meu grande inimigo geoestratégico. Tá? Não aceito. Aí o que a Ucrânia vai? Inicia consultas para entrar na OTAN. Sendo que em 2006, 2007, quando a Geórgia fez a mesma coisa, a Rússia invadiu. Então, foi um amadorismo da Ucrânia, estimulado pelo governo americano. E o governo americano, obviamente, queria estimular isso, porque com isso o governo americano tinha os doadores de campanha, vendedores de armas, fabricantes de armamento, para se beneficiar. Tanto que eles estão exportando localmente para a Ucrânia, mesmo sendo o governo americano financiando, mas estão exportando, estão vendendo. Entrar para a OTAN é meio que tomar partido. Para a Rússia não é que tomar partido, é que é o seguinte: imagina, a Rússia e os Estados Unidos passaram os últimos 70 anos como os grandes inimigos geoestratégicos do mundo. Certo? Quase foram a guerra várias vezes durante a Guerra Fria. Comunismo e capitalismo. Acabou o comunismo na Rússia, mas os americanos não mudaram a imagem da Rússia quando mantiveram a Rússia como uma inimiga. Porque era conveniente. Os russos agora, com o Putin, também quer saber, nós somos inimigos, então você também é inimigo. É conveniente para mim também. Aí você tem 70 anos de ódio recíproco. Chega na hora do vamos ver. 70 não, né? Até mais. Quase 80. Chega aí na hora do vamos ver. A Rússia é uma potência militar nuclear, a potência econômica regional. Você acha mesmo que ela ia aceitar a OTAN nas suas fronteiras? Então, o presidente da Ucrânia foi juvenil, né, quando quis manifestar interesse de entrar na OTAN. Se ele não tivesse manifestado esse interesse, dificilmente o Putin teria tido um argumento para invadir. Para convencer o povo russo de que a guerra era justa. Ele conseguiu convencer o povo russo com essa ameaça de ter a OTAN no seu território. Está certo? Não, não está certo, porque teoricamente qualquer país ia fazer o que quer. Mas no mundo real, Cleber, eu não faço o que eu quero, você não faz o que você quer todas as vezes. Boa parte do seu dia e do meu dia, nós fazemos o que tem que ser feito e não o que a gente quer fazer. Maravilha, maravilha. Olha, queremos mais uma vez reforçar aqui e ratificar o nosso agradecimento ao professor Emanuel Pessoa. Obrigado. Ele que é mestre em Direito pela Harvard Law School, doutor em Direito Econômico pela Universidade de São Paulo, certificado em Negócios de Inovação pela Stanford Graduate School of Business, além de ser bacharel e mestre em Direito pela Universidade Federal do seu Ceará. Professor, muitíssimo obrigado mais uma vez e até qualquer hora, e fica o convite para visitar Macapá, hein? Kleber, muito obrigado. Vai que o doutor Alcolumbre aceita a sua sugestão e eu não apareço de qualquer dia. Tá bom, um grande abraço, bom final de semana. Obrigado, meu amigo. Fica com Deus, um abraço a todo esse povo maravilhoso da Macapá.